Olá, boa noite, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, tá bom, meus irmãos? Meus irmãos, nesta oportunidade, nós vamos trabalhar um tema, e eu já digo logo para você, um tanto espinhoso, tá bom? Este tema, ele é bem debatido entre os cristãos. O tema que eu vou trabalhar, o tema é o seguinte: Jesus apoiou o divórcio? Repito a pergunta. Jesus, ele foi favorável ao divórcio? Pois bem, nós vamos trabalhar este tema, ok, queridos? Bom, de antemão, eu peço a compreensão de todos vocês. Por quê? Bom, além de eu saber que é um tema complexo, também eu sei que os meus ouvintes, eles têm posições variadas. Nem todos os que estão me ouvindo, aqui eu já digo logo, eu já tenho consciência disso, nem todos vocês que estão me ouvindo concordam com as minhas posições. Mas isso é normal, ok? Normal. Nenhum professor, nenhum mestre na internet, ou quer seja em livros, onde quer que se encontre, ele vai convencer a todos 100%. Então, daqui eu já peço a vossa maturidade, tá bom? Peço que você me escute com atenção, tá bom, meu irmão? E tenha isso em mente, ninguém concorda 100% com ninguém, tá bom? Então, peço que você não se ofenda, não se ofenda. Se você vai concordar com o que eu vou dizer, amém. E se não vai concordar, amém, tá bom? Então, o tema que nós vamos trabalhar é o que Jesus falou sobre o divórcio, ou Jesus, ele apoiou o divórcio? Bom, nós vamos procurar dar uma resposta à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia Sagrada. Ok, queridos? Antes que eu entre no texto bíblico, eu quero puxar aqui um pano de fundo histórico para a situação. Nos dias de Jesus, existiam duas escolas renomadas. A escola de Shammai. Shammai foi um erudito judeu, um hebreu, um rabino, que existiu no século I, tá bom? Da era cristã. E um outro grande erudito, também da época, era Hillel. Bom, então existiam essas duas escolas renomadas, a escola de Shammai e a escola de Hillel. Pois bem, o que é que a escola de Shammai dizia sobre o assunto sobre o divórcio? De acordo com a escola de Shammai, o homem casava para viver para sempre. E em que situação era permitido o divórcio na escola de Shammai? No caso de adultério ou infidelidade conjugal. Nesta situação, guardem bem isso, nesta situação, a escola de Shammai, ela autorizava o divórcio. Outra coisa que você precisa saber o que era o divórcio no contexto judaico. Bom, o divórcio, quando se dava uma carta de divórcio, irmãos, de uma vez que a pessoa recebeu a carta de divórcio, a mulher, ali representava o fim do matrimônio, o fim do casamento. Então, quando era emitida uma carta de desquite ou de divórcio, ali significava o fim do casamento. Aí você pergunta, o fim do casamento para uma só pessoa ou para ambas? Era o fim do casamento
para ambas as pessoas, para o homem e para a mulher. Antes de eu entrar nos textos bíblicos, eu estou lhe dando este parecer, esta luz histórica sobre o divórcio. Bom, o divórcio, ele trazia essa ideia, o fim do casamento para ambas as partes. Ou seja, quando o homem decidia dar o divórcio para a mulher, e sempre partia do homem dar o divórcio, na cultura judaica era assim, então ele estava liberando a sua esposa para ela casar com quem ela quisesse. Tá bom? O divórcio liberava a mulher para ela se casar novamente com quem ela quisesse, se ela quisesse. Se ela não quisesse se casar, era uma escolha dela. Mas onde a carta de divórcio, e aqui eu estou lhe explicando à luz da tradição judaica, o divórcio representa o fim do casamento para ambas as partes. Ok? Eu faço questão de dar este esclarecimento. Repito, o divórcio representa o fim do casamento para ambas as partes, para o homem e para a mulher. Tanto a mulher que adulterou contra o marido, ela recebia a carta de divórcio e estava livre para se casar com quem quisesse. E, obviamente, o homem também estava livre para casar-se com quem ele desejasse, com a mulher que ele desejasse. Então, a escola de Shammai, ela permitia o divórcio nesta situação. Por outro lado, nós temos a escola de Hillel, que também era um sábio judeu, um rabino, um mestre. E Hillel, ele já era, eu vou usar aqui uma palavra, ele era mais elástico, era mais liberal. Para Hillel, o divórcio, ele poderia ser dado para a mulher em que situação? Eu vou lhe dar um exemplo aqui. Hillel, ele seguia à risca a interpretação de Deuteronômio, o texto de Deuteronômio 24:1, que eu vou ler para você, tá bom? A escola de Hillel, ela se baseava no texto de Deuteronômio 24:1. Eu vou ler aqui para você, então, em que situação Hillel permitia a carta de divórcio. Vamos ler aqui Deuteronômio 24, versículo 1 em diante. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Se, pois, sair da sua casa, for e se casar com outro homem, este último homem aborrecer e lhe fizer escrito de repúdio e lhe der na sua mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Tá bom, meus irmãos? Então, para Hillel, ouçam bem, com base no que nós estamos lendo aqui, para Hillel, o que dava, vamos dizer, direito ao divórcio não era apenas o adultério, mas bastava o homem, vamos dizer, ele ia dormir com a sua esposa e quando ele acordasse, vamos dizer que ele não gostasse de alguma coisa, do olho dela, achava o olho baixo, alguma coisa, bastava ele ver algum defeito na mulher. Isso já era o suficiente para ele dar a carta de desquite. Ou seja, por motivos banais, os mais banais que você imaginar, de acordo com a escola de Hillel, o homem poderia emitir uma carta de divórcio e despedir a sua esposa.
Não era somente por causa do adultério, mas por qualquer outro motivo, os mais banais que você imaginar possível. Se houvesse uma discussão e ele se aborrecesse, pronto, ele ia lá perante o sinédrio, perante os juízes, e dizia: olha, eu não me agrada essa mulher, achei alguma coisa nela que não me agrada e quero a separação. Era assim. Agora veja bem, queridos, aqui nós temos que fazer uma observação aqui no Deuteronômio 24. Quando se diz aqui, vou ler aqui para vocês mais uma vez: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, lhe fará escrito de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa? Bom, esta coisa feia aqui que o homem achava na mulher, encontrava, e que era o motivo para ele dar a divórcio, eu quero só fazer uma observação aqui. Esta coisa feia aqui não incluía o adultério. Veja que nós estamos aqui lendo a Torá, a lei de Moisés. E o que nós estamos lendo aqui não permitia o divórcio em caso de adultério. Não permitia. Ok, meus irmãos? Não permitia o divórcio em caso de adultério. Professor, e o que aconteceu quando a mulher adulterava, de acordo com a lei de Moisés? Nesta época aqui, eu quero me referir, de acordo com a lei de Moisés, baseada nesse texto aqui, a mulher era apedrejada. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas, a mulher era apedrejada. Está escrito isso na lei. Então, não havia carta de divórcio para a adúltera. Com isso, eu estou aqui deixando claro que esta coisa feia aqui, que o homem encontrava na mulher, não incluía o ato de adultério nela. Porque, de acordo com a lei de Moisés, aqui, a mulher, quando adulterava, então ela era apedrejada. Não havia carta de divórcio para a mulher. Ok, querido? Mas a escola de Hillel se baseava nesta leitura, e para Hillel bastava o homem encontrar qualquer besteira na mulher, qualquer coisa feia, ele não se agradasse. Ele ia lá perante os juízes, perante o sinédrio, e pedia o fim do casamento. E lhe era concedido. E já a escola de Shammai era mais rígida. Então a escola de Shammai dizia que não, só em caso de adultério. Ok, queridos? Então, feita esta explicação, agora nós vamos entrar aqui sobre a posição de Jesus Cristo. Qual era a posição de Jesus Cristo em relação ao divórcio? Jesus era favorável ao divórcio? Ou Jesus não era favorável ao divórcio, sob hipótese alguma? É isso que nós vamos descobrir aqui à luz dos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Os sinóticos, eles vão tratar sobre a posição de Jesus com relação ao divórcio. Jesus era favorável ao divórcio ou não era? E se Jesus era favorável ao divórcio, em que circunstância Jesus era favorável ao divórcio? Ok? Eu sou o professor Nathaniel Mendes de Castro, você está no meu canal, seja muito, mas muito bem-vindo, meu irmão. Tá bom? Se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição, dê o seu like, seu joinha agora mesmo, tá bom? Se você chegou até aqui neste vídeo, eu gostaria que você não parasse, continue, você vai gostar do assunto, ok, meu irmão? Então vamos aqui ver a posição de Jesus. Nós vamos começar, ao invés de começarmos por Mateus, nós vamos começar por Marcos. Vamos para Marcos, vamos ver o que Jesus tem a dizer sobre o divórcio. Marcos capítulo 10. E por que eu comecei por Marcos? Porque, segundo os estudiosos, eles dizem que dos evangelhos, o primeiro, mais antigo, o primeiro a ter sido escrito foi Marcos. Então é importante que a gente comece por Marcos. Marcos capítulo 10.
Vamos começar aqui a leitura, versículo 1. Versículo 2 em diante. E aproximando-se dele, os fariseus perguntaram-lhe, tentando-o: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele, respondendo, disse-lhes: que mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Então aqui os fariseus, eles lembram a leitura que a gente fez em Deuteronômio 24, versículos 1 a 4. E Jesus, respondendo, disse-lhes: pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito esse mandamento. Então aqui Jesus, ele não vai dizer que Moisés não permitiu o divórcio, porém Jesus vai explicar por que Moisés permitiu, tá bom? Pela dureza dos corações dos judeus. Prossegue Jesus: porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Aqui Jesus nos leva para o Gênesis. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher. Jesus vai para Gênesis, capítulo 2. E serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Então continua Jesus trabalhando no Gênesis. Aqui ele nos levou para o Gênesis para mostrar que a vontade de Deus é que o homem, ao unir-se à mulher, permaneçam casados. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aqui Jesus deixa logo, já é clara a sua posição, ele não é favorável ao divórcio. Ele conclui dizendo: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E em casa, tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. Veja que isso mexeu com os discípulos, com o cérebro deles. E ele lhes disse: qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. Veja a posição de Jesus Cristo aqui, segundo a narrativa de Marcos. E se a mulher deixar a seu marido e casar com outro, adultera. Então você percebe que Jesus Cristo aqui ele está se posicionando veementemente contra o divórcio. Consequentemente, ele está se posicionando contra a instrução que nós temos em Deuteronômio capítulo 24 e versículos 1 a 4, que lá diz que por qualquer coisa que o homem achasse feia na mulher, ele daria a carta de divórcio. Jesus, ele se posicionou contra a posição de Moisés, mas antes ele explicou que Moisés permitiu aquilo pela dureza do vosso coração, mas no princípio não foi assim. Aí ele leva lá para Gênesis, tá bom? Ele vai trabalhar os textos de Gênesis para dar fundamento à sua posição, Jesus, de acordo com o relato de Marcos é isso. Então aqui Jesus diz, vamos continuar. E ele lhes disse: qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar seu marido e casar com outro, adultera. Então, de acordo com a posição aqui, marcana, de acordo com o relato de Marcos, Jesus é contrário ao divórcio em qualquer instância, em qualquer situação. Professor, mas se a minha mulher adulterar, ou você, mulher, pergunta: professor, mas se o meu marido adulterar contra mim, eu não posso me divorciar dele? Ou o homem: professor, mas se a minha mulher, vamos dizer, ela adulterou, ou ela vinha adulterar, eu não posso me divorciar dela? De acordo com a posição de Jesus narrada em Marcos, não. Repito, de acordo com o relato de Marcos, tá bom? A posição de Jesus Cristo sobre o divórcio, relatada em Marcos, é totalmente negativa, ou seja, não há divórcio. Ainda que haja infidelidade conjugal, apesar de ele não tocar neste assunto, tá bom? Não há divórcio, tá bom? O certo é que Jesus deixa bem claro, de acordo com a narrativa de Marcos, que o divórcio não é permitido de forma alguma. Então vamos aqui agora para a posição de Lucas, tá bom, meus irmãos? Lucas, o que Lucas tem a dizer? Lembrando aos senhores
que este vídeo, aqui eu estou trabalhando a posição de Jesus com relação ao divórcio apenas nos evangelhos. Esqueça o que Paulo falou. Não vou entrar neste assunto paulino. Eu vou considerar a posição de Jesus quanto ao divórcio apenas nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Ok, meu irmão? Apenas aqui. Lucas capítulo 16 e versículo 18. Qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido adultera também. Então vamos lá, irmãos. Lembre-se de que no início eu disse para vocês o que o divórcio é o fim do casamento, ok? Havendo carta de divórcio no Israel do primeiro século, estamos tratando isso aqui, né? Quando se dava a carta de divórcio, quer fosse defendido pela escola de Shammai ou pela escola de Hillel, a carta de divórcio representava o fim do casamento para ambas as partes. Lembre-se que eu falei isso no princípio. Então vamos aqui fazer a leitura. Qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera. Aqui é a posição de Jesus no relato de Lucas. Qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera. E aquele que se casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Então, quando se diz pela repudiada, quer dizer que eu confirmo o que eu lhe disse. A carta de divórcio é o fim do casamento. Veja, porém, que Jesus, aqui ele está dizendo, o quê? Que o homem que casa com a repudiada, uma mulher que foi divorciada, que foi despedida legalmente, judicialmente pelo seu marido, mesmo assim, este homem está cometendo adultério, ainda que ela esteja divorciada, ou seja, perante os homens, ela não está mais casada, tá bom? Porque a carta de divórcio, ela põe fim ao casamento. Agora, resta saber uma coisa, a carta de divórcio, de acordo aqui com Lucas, ela é o fim do casamento perante os homens, e é o fim do casamento perante Deus, perante Jesus Cristo? Não. Aqui é preciso que se analise isso. Jesus, ele coloca aqui essa situação: qualquer que repudiar sua mulher, ou qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera. Veja que Jesus está se posicionando contra a separação, e é uma separação legal mesmo, que envolve divórcio, tá bom? Qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada, ó, aqui uma mulher que tem carta de divórcio escrita à mão, e aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Então, a mulher estava com a carta em mãos? Estava. Estava divorciada? Estava. Estava divorciada do seu marido. Ainda estava casada com seu marido? Não. De acordo com as leis dos homens, de acordo com a escola, vamos dizer, de Shammai, que no caso de adultério se dava a carta de divórcio, aquela mulher ela estava livre para se casar com quem quisesse. De acordo com a escola de Hillel, que poderia se separar por qualquer motivo mais banais, aquela mulher com a carta de divórcio em mãos, ela estava livre para se casar com quem quisesse. Só que de acordo com a posição de Jesus Cristo, ainda que ela tivesse com a carta de divórcio, quem se casasse com a repudiada cometia adultério pelo marido, e vice-versa, ok, meus irmãos? Jesus, ele foi bem rígido nessa questão. Então, nessa questão aqui, Jesus, ele não comungou com a posição da escola de
Shammai, que permitiu o divórcio em caso de adultério. Jesus, nesse caso, ele não permitiu o divórcio em caso de adultério. E Jesus também ele foi contrário à posição de Hillel, que permitiu o divórcio em qualquer caso. Para Jesus Cristo, tanto a escola de Hillel quanto a escola de Shammai estavam erradas. Para Jesus, o casamento era eterno, era até que a morte os separasse. A posição de Jesus Cristo, irmãos, saibam, de acordo com Marcos e de acordo com Lucas, a posição de Jesus é esta, bem aqui: o homem deve permanecer casado com a sua mulher até que a morte os separe. Uma vez que o marido morrer, então a mulher está livre para casar com quem ela quiser, contanto que seja no Senhor. Eu termino sem querer citando as palavras de Paulo, não é isso? Então, vindo a morte do homem ou da mulher, aí sim, aí ambos, o que ficar vivo, está livre para se casar de novo com quem ele quiser, contanto que seja no Senhor. Esta é a posição de Jesus Cristo, e foi isso interpretado por Paulo. Ok, meus irmãos? Então você vê que Jesus Cristo ele foi contrário à escola de Shammai no que diz respeito ao divórcio, e foi contrário à escola de Hillel. Isso é o que nós lemos, eu estou sendo muito fiel para vocês, isso é o que nós lemos na narrativa de Marcos e na narrativa de Lucas. Ok, meu irmão? Agora nós vamos para Mateus. Vamos ver o que... Por que eu vou agora para Mateus? Porque, segundo os estudiosos, as pesquisas, o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito. E talvez o segundo foi Lucas, e dos três, talvez o último foi Mateus. Bom, há essa oscilação. O certo é que dos três, o primeiro a ter sido escrito foi o de Marcos. Depois vem Mateus, Lucas, ou depois vem Lucas e Mateus. Tá bom? Mas lembre-se bem, o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ter sido escrito. Tá bom, meu irmão? Agora vamos ver o que diz Mateus. Jesus, de acordo com o Evangelho de Mateus, ele é favorável ao divórcio ou não é favorável? E se ele é favorável, de acordo com Mateus, em que circunstância Jesus é favorável ao divórcio? Vamos aqui para Mateus capítulo 5 e versículos 31 e 32. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Jesus aqui ele faz referência a Deuteronômio 24, conforme nós lemos, versículos 1 a 4. Agora, ó a posição de Jesus. Veja bem: eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, eu quero que você escute cada palavra que eu vou dizer aqui agora. Por favor. Assim como você foi atento ao que eu li em Marcos e em Lucas, eu quero que você dobre a sua atenção para cada palavra, cada ponto e cada vírgula que vai ser lido aqui. Mateus 5,32. Eu, porém, vos digo que qualquer que repude a sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Vou ler mais uma vez, meu irmão. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério.
Então vamos lá. De acordo com esta leitura aqui, Jesus ele foi contrário ao divórcio ou Jesus foi favorável ao divórcio? Eu quero fazer aqui de novo a leitura do texto, tirando a exceção. Eu quero fazer a leitura do texto aqui, tirando a exceção, e a leitura vai ficar de acordo com o que a gente leu em Marcos e em Lucas. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Esta leitura bem aqui, irmãos, ela está de acordo com o que se lê em Marcos e em Lucas. Tá bom? Só que a leitura de Mateus, ela não é só isso que eu leio. Ela tem uma exceção. E aqui é onde mora o X da questão. E eu vou ler de novo, preste bem atenção. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, vírgula, a não ser por causa de prostituição, veja que muda agora, olha a exceção, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Aqui onde está a diferença do relato de Mateus para Marcos e Lucas. Marcos e Lucas não traz esta exceção aqui, a não ser por causa de adultério ou infidelidade conjugal. O termo adultério ou infidelidade conjugal no grego é porneia, tá bom? Adultério ou infidelidade conjugal. No caso de infidelidade conjugal, tá bom? Algumas traduções dizem ou prostituição, no caso é prostituição, a não ser por causa de prostituição, infidelidade conjugal. Outras traduções dizem adultério, só que lembre-se que a palavra grega é porneia. E o que significa porneia? A palavra porneia, daí é que vem o termo pornografia. Então, porneia é um termo usado para qualquer relação sexual ilícita. Tá bom? Então, porneia é um termo bem abrangente no grego. Porneia é usado para qualquer relação sexual ilícita, não somente para adultério, mas para qualquer relação sexual ilícita fora do casamento. A palavra específica para adultério é moikeia. Ok, irmãos? Repito, a palavra específica para adultério é moikeia. Então veja que a tradução correta é essa aqui, ó. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, nós não podemos traduzir a não ser por causa de adultério. Por quê? Porque a palavra adultério em grego é moikeia. Como nós temos no grego é porneia, então a tradução correta é essa, prostituição, a não ser por causa de prostituição. Então volta a pergunta, Jesus, de acordo com a leitura aqui, de acordo com esta exceção, aqui, a não ser por causa de porneia, de prostituição, de infidelidade conjugal, essa exceção, ela se encontra aqui em Mateus, mas não se encontra nem em Marcos e nem em Lucas. Então, esta exceção aqui, irmãos, ela valida o divórcio. Como professor, exatamente, essa exceção aqui, mateana, que ela não consta no relato de Marcos e nem de Lucas, mas consta em Mateus e por duas vezes, vou já lhe mostrar a outra. Esta exceção, a não ser por causa de porneia, de infidelidade conjugal, isso valida o divórcio, ou seja, nesta narrativa Jesus ele está permitindo o divórcio, ele está reconhecendo o divórcio. Em que sentido? No sentido de haver infidelidade conjugal. Não pode, professor, como é que é? Exatamente, irmãos. Você sabe ler, eu sei que você sabe ler. Você não compreendeu a leitura que nós fizemos em Marcos? Sim. Você não compreendeu a leitura que fizemos em Lucas? Sim. Pois compreenda também a leitura aqui de Mateus.
Nesta leitura mateana, Jesus ele permite o divórcio em caso de infidelidade conjugal. Professor, quer dizer que se a minha mulher me trair ou a minha mulher me traiu, eu posso me divorciar dela? Meu irmão, de acordo com a leitura, com a narrativa de Mateus, Jesus ele permitiu o divórcio em caso de infidelidade conjugal. Se você foi traído, tanto faz o homem como a mulher, de acordo com Mateus, você pode se divorciar do seu marido ou mulher, ou o marido você pode se divorciar da sua mulher, em caso de infidelidade conjugal. De acordo com Mateus, eu estou sendo muito honesto para você. Professor, mas eu quero perdoá-la. Fica com você, é o seu direito. A mulher, mas eu quero perdoar meu marido. Continua, irmã. Só que de acordo com Mateus, se você disser, não, eu não quero mais, eu quero me divorciar, e o homem também, eu quero me divorciar, vocês estão livres. Professor, mas eu quero saber uma coisa. O meu marido, ele me traiu. Ou o marido vai dizer, a minha mulher me traiu. Ok, eu vou me divorciar. Mas eu posso me casar novamente porque o meu pastor me ensinou, ou eu já vi um ensino na internet, no YouTube, que eu posso me divorciar, mas eu não posso casar novamente. Como é, meu irmão? Eu quero ouvir de novo. Professor, é exatamente isso. Eu já ouvi esse ensino, já vi pastores pregando, já ouvi professores no YouTube, na internet, dizendo que em caso de infidelidade conjugal, pode haver o divórcio, mas não pode haver novo casamento. Ou seja, a minha mulher ela pode estar divorciada de mim e eu posso estar divorciado dela, mas nós não podemos mais nos casar. Irmão, eu quero lhe dizer que esse posicionamento ele é totalmente estranho, pelo menos dentro do judaísmo. Lembra do que eu falei no início, que o divórcio é o fim do casamento para ambas as partes? Você lembra que eu falei no começo do vídeo? Pois eu falei isso. Se você não assistiu o começo do vídeo, volte lá e eu explico bem direitinho. Então, só vou repetir o seguinte: à luz do judaísmo do primeiro século, é o que nós estamos tratando aqui, dentro do judaísmo, tanto na escola de Hillel como na escola de Shammai, o divórcio representava o fim do casamento para ambas as partes. Ou seja, havendo divórcio, tanto o homem como a mulher estavam livres para se casar. E é isso que nós lemos em Deuteronômio capítulo 24, versículos 1 a 4. E lá quando era dada a carta de divórcio, a mulher estava livre para se casar com quem quisesse. Então não existe esse padrão que ele é totalmente antibíblico, ele é desconhecido, é estranho, de dizer, não, eu posso me divorciar, mas eu não posso me casar novamente. Minha mulher também não pode se casar novamente. Para que divórcio, meu irmão? Para que divórcio? Se você vai lá no juiz, vai ter só um gasto, vai se divorciar, mas aí na sua cabeça, não, eu estou divorciado, mas não posso me casar com ninguém. Minha mulher está divorciada também, mas não pode se casar com ninguém. Para que então divórcio? Ora, se você, na sua tese, na sua compreensão, você acha que o divórcio apenas dá direito de separação corporal, mas perante Deus vocês continuam casados, não se divorcie, meu irmão. Não se divorcie, meu querido. Mas eu quero lhe dizer que essa sua ideia sobre divórcio, ela não é bíblica. Você foi ensinado de forma distorcida. Divórcio, à luz da Bíblia Sagrada, representa o fim do casamento para ambas as partes. Onde há divórcio, há liberdade de novo casamento para ambos, para homem como para mulher. Professor, mas a minha mulher cometeu adultério, ela pode se casar novamente? Ora, mas aqui é o que Jesus falou, que eu vou ler mais uma vez, 5,32 de Mateus. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, ou seja, infidelidade conjugal, no grego porneia, faz que ela cometa adultério.
E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Está bem aqui. Vou lhe explicar melhor se você não entendeu. Jesus, ele foi contrário à escola de Hillel. Entenda bem aqui a posição de Mateus. A escola de Hillel, ela dava a carta de divórcio por qualquer motivo. Por qualquer motivo. Ok? Porém, Jesus, ele se posicionou contra. Na narrativa de Mateus, Jesus, ele se posicionou contra a escola de Hillel. Jesus está dizendo negativo. O divórcio só pode ser dado em caso de infidelidade conjugal. Quando a mulher trai o seu marido, quando ela é infiel, aí sim o homem pode dar a carta de divórcio para a sua mulher. Havendo carta de divórcio, ela pode casar-se com quem ela quiser. Ela está livre. Essa era a posição de Jesus, de acordo com o que nós lemos em Mateus. E aqui ainda quero lhe lembrar o seguinte: e essa posição de Jesus, no relato de Mateus, ela está de acordo com a escola de Shammai. Porque a escola de Shammai, ela permitiu o divórcio no caso de infidelidade conjugal. Então, o Evangelho de Mateus, no Evangelho de Mateus, Jesus, ele defende a mesma posição da escola de Shammai, no que diz respeito ao divórcio. Mas lembre-se, na narrativa de Marcos e de Lucas, Jesus, ele é contrário à posição de Hillel e à posição de Shammai quanto ao divórcio. Mas aqui em Mateus, na narrativa mateana, Jesus, ele defende que o divórcio é lícito, é legal, no caso de haver infidelidade conjugal, traição. E era isso que defendia a escola de Shammai. Ok, meu irmão? Então vamos lá. A outra narrativa que nós temos é Mateus capítulo 19. E eu vou ler aqui. Vamos ver aqui. 19, versículos 3 em diante. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando, dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, no grego porneia, e casar com outra, comete adultério. Adultério, a palavra adultério no grego é moikeia. E o que casar com a repudiada também comete adultério, moikeia. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedida. Vamos parar por aqui, meus irmãos. Então, você vê que em ambas as narrativas, no Evangelho de Mateus, Jesus, ele reconhece o divórcio. Ele diz sim para o divórcio, mas numa condição: em caso da mulher ter sido infiel, de ter havido infidelidade conjugal. E isto, obviamente, serve para o homem e para a mulher, já que nós estamos em campo cristão, não é isso? Se o homem também ele foi infiel para com a sua mulher, de acordo com as duas narrativas em Mateus, pode haver sim carta de divórcio, ambos estão livres para se casar com quem quiser. Professor, até que eu estava gostando do seu ensino, diz você. Professor, até que eu estava gostando do seu ensino, enquanto o senhor estava em Marcos, e enquanto o senhor estava em Lucas, mas agora o senhor se desviou, o senhor desviou-se do foco. Eu não, irmão. Se tem alguém desviado aqui, é quem escreveu o Evangelho de Mateus. Eu apenas estou interpretando a posição de Jesus no que diz respeito ao divórcio, de acordo com a narrativa de Mateus. De acordo com a narrativa de Mateus, Jesus ele foi favorável ao divórcio em caso de infidelidade conjugal. E no caso de infidelidade conjugal,
a mulher está livre para se casar com quem quiser. Essa é a posição de Mateus, e o homem também. De acordo com a posição de Marcos e de Lucas, o divórcio não é permitido em caso algum. Ok, irmão? É isto que eu tinha para vos falar sobre a posição de Jesus quanto ao divórcio. Jesus foi favorável ao divórcio? E em que circunstância ele foi favorável? Bom, de acordo com a leitura que se faz em Marcos e em Lucas, Jesus não foi favorável ao divórcio sob hipótese alguma. De acordo com o que nós lemos em Mateus, Jesus foi favorável sim ao divórcio, no caso de haver infidelidade conjugal. Ok, meu irmão? Eu gostaria, ou melhor, eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha crescido no conhecimento, tá bom, querido? E se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição, dê aquele joinha, aquele like, tá bom? Se você veio até agora, não esqueça de deixar seu joinha, dê logo o like aí. Se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição e divulgue este vídeo, tá bom? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém.